Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 21. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 21. Lá se vai a vizinhança para o benefício daqueles que nunca ficaram inconscientes. É uma sensação muito estranha, para dizer o mínimo. Antes mesmo de abrir os olhos, a primeira coisa que lhe vem à mente é a capacidade de ouvir. Onde antes seria algum tipo de ruído branco monótono, o ruído começa a clarear e a se tornar cada vez mais coerente com menos eco até ser totalmente restaurado. A partir desse ponto, seu sentimento volta e você tenta se mover. É somente nesse ponto, quando você tenta falha devido à recente reinicialização de suas habilidades motoras, que você percebe que seus olhos estão totalmente abertos e que a razão pela qual você não conseguia ver era porque estava se reajustando à luz. Este é o destino que Uzumaki Naruto encontrou ao despertar. Quase parecia uma manhã de segunda-feira depois de um domingo inteiro de treinamento intenso, especialmente a parte em que ele acordou em sua própria cama. A parte que não era familiar era o fato de que ele estava envolto com todo o corpo coberto de gás e da cabeça aos pés, e que todo o seu corpo doía como um inferno. Nunca sendo de ficar abaixado quando não era necessário, Naruto sentou-se e jogou o edredom de si mesmo apenas para revirar os olhos ao fato de que estava completamente nu. Enquanto puxava os fios conectados à máquina que monitorava seus sinais vitais que haviam sido transportados para seu quarto, ele agradeceu interiormente a qualquer divindade responsável por ele estar em seu quarto com sua nudez. Ele então amaldiçoou a mesma divindade pela auto-remoção do catéter que estava nele. Obrigado Tsunade Baashan por essa informação que ele nunca perdeu devido ao quão traumático foi aprender. Ele não estava deixando ninguém tirar um catéter dele enquanto ele estava acordado. Para evitar isso, ele mesmo preferia cair sobre aquela granada. Com passos ruivos ele saiu da cama e vestiu uma boxer e shorts esportivos antes de abrir a porta e sair pelo corredor em direção à sala, sendo conduzido pelo som da TV. Ele não esperava ver Batsu sentado ali em seu uniforme escolar azul normal, jogando videogame preguiçosamente. Um jogo de tiro em primeira pessoa estava na tela e ele estava com um fone de ouvido, então obviamente estava jogando online. Quem é o idiota andando por aí com a espingarda Striker? Ele perguntou no fone de ouvido. Por que estou bravo? Estou bravo porque um Striker com alcance é um hack limítrofe, seu filho da puta. Vou comprar um lançador de granadas na próxima partida e depois vou rasgar sua bunda. Encolhendo os ombros, Naruto foi até o sofá e sentou-se ao lado de Batsu para assistir ao jogo. Batsu realmente não se importava que alguém tivesse se sentado ao lado dele porque ele estava em uma série de mortes. Isso continuou até o jogo terminar e Batsu virar a cabeça para a pessoa que estava quase em seu espaço pessoal. Ele então parecia ter visto um fantasma e pulou da cadeira completamente. Puta merda! Você deveria estar morto. O quê? Naruto respondeu inteligentemente antes de olhar para si mesmo. Bem, eu sinto que deveria estar. Isso conta. Batsu olhou para Naruto até que ele conseguiu se acalmar. A partir desse ponto, Batsu desligou serenamente o console do jogo e sentou-se ao lado de seu amigo próximo, parando um momento para falar antes de fazê-lo. Ok, deixe-me explicar. Então volto para a cidade depois de um mês de treinamento incrível no deserto com meu pai, e ele me deixa na casa da minha mãe. Eu passo pela porta, e ela está me dando um olhar preocupado, e estou prestes a surtar antes que ela me diga que você aparentemente está prestes a morrer. Eu imediatamente pare de se importar daquele ponto em diante. Eu não sou o ponto. Ainda não terminei. Batsu cortou a resposta de Naruto antes de continuar. Eu não me importei porque estou pensando que isso é besteira, e vou até sua casa para te ligar, já que você não atendeu o telefone. Bato na sua porta e estou do lado de fora com o punho cerrado porque espero que isso seja alguma brincadeira estúpida sua e estou pronto para retaliar. Mas vejam só, a linda Khan me abre a porta e me deixa entrar. Quarto e vejo Kazugano Sakura sentada ao lado da sua cama com um olhar preocupado no rosto. Viro-me para a sala e vejo Kanzuki Karin com os olhos inchados. Isso é um sinal de choro.
Há algo errado com aquela garota chorando. É assustador. Essa foi realmente a primeira coisa no discurso de Batsu que Naruto prestou atenção, já que ele realmente não se importava com o resto. Espere, Karen estava chorando? Não na frente de ninguém, mas você poderia dizer que ela estava fazendo isso. Ignorando isso, porém, Batsu voltou ao caminho certo. Então eu volto e olho para você, e direi isso por você. Você era a múmia mais fresca que já vi na minha vida. Quero dizer, você era fresca, pronto para o sarcófago. Ele estendeu a mão e pegou uma das bandagens de Naruto. Rei Tuti ficaria orgulhoso. Ele disse isso em voz alta no quarto de Naruto quando viu pela primeira vez e levou um soco no estômago. Por quem ele não ia dizer? E, neste caso, Naruto sacudiu e continuou. E então eu descobri que enquanto eu estava fora, 4 dias antes de eu voltar, você foi atacado em uma luta mortal com um cara assustador. Naruto revirou os olhos e cruzou os braços sobre o peito nu coberto de bandagens. Não era como se ele estivesse procurando problemas, ele estava procurando por Sasuke. Havia uma diferença, embora ele não conseguisse fazer uma distinção decente entre eles no momento. Portanto, tenho duas perguntas para você e respondo-as com sinceridade. Percebendo que Naruto estava ouvindo atentamente, ele lançou ao garoto um olhar estúpido e falou lentamente: Você não poderia ter esperado 4 dias para entrar no sorteio da tempestade de merda? E quem no mundo, na linda terra verde de Deus, você escolheu uma briga, com isso foi capaz de colocá-lo em coma por mais de um mês? Pelo amor de Deus, você não tinha pele no corpo quando te vi pela primeira vez. Um mês! Naruto gritou em puro choque, levantando-se da cadeira muito rapidamente e recuando com uma dor mortal que atormentava todo o seu corpo de várias maneiras. O que você quer dizer com um mês? Você está aqui agora 4 dias depois que aconteceu. Balançando a cabeça, Batsu franziu a testa. Não, eu disse que vim ver você 4 dias depois do que aconteceu, não que hoje sejam 4 dias depois do que aconteceu. Ele deu uma olhada em Naruto e estremeceu de dor fantasma. Você está subestimando severamente o quanto você levou uma surra. Como eu disse, você morreu, umas 3 vezes. Eu nem sei como você está de pé direito agora. E uma vez que Batsu mencionou isso, Naruto não sentiu muito calor ao se levantar. Ele precisava da ajuda do curtidor para se sentar em segurança antes de cair no chão. Oh cara, o quê? Mas eu nunca fiquei fora por mais de um dia. Ele argumentou com uma voz cada vez mais rouca. Levantando-se de seu lugar no sofá, Batsu foi até a geladeira pegar uma bebida para ele e Naruto para que ele pudesse molhar a garganta. Acredite, amigo. Batsu disse enquanto jogava uma lata do outro lado da sala da cozinha conjunta em Naruto, apenas para estremecer quando Naruto instintivamente a pegou e gritou de dor. Oh, que pena! Sua pele recém-curada devia estar muito sensível, mas desde que você afundou, as coisas ficaram malucas por aqui. Antes que Naruto pudesse perguntar do que ele estava falando, outra porta no corredor se abriu e revelou Kami em uma de suas malhas, uma versão azul claro desta vez com o cabelo solto e uma bola de pelos nos braços. Ela soltou um bocejo e olhou em volta antes de ver Naruto no sofá. Isso rapidamente a acordou. Naruto, você está acordado. Com um sorriso, Naruto acenou para ela enquanto segurava sua lata de refrigerante. Ei, Kan. Não estou morto e acho que minha pele voltou a crescer. Ouvi dizer que ela sumiu por um tempo. Ele então franziu a testa para a lata em sua mão. Você pode abrir isso? Acho que vou quebrar as unhas que acabei de crescer se tentar. Saltando alegremente para seu colega de quarto recém-acordado, Kami entregou a Naruto a bola de pelo em seus braços em troca de pegar a lata dele para abrir. Segure isso, por favor. Naruto curiosamente virou a pequena bola amarela de penugem em seus braços para ver um gatinho com círculos brancos ao redor dos olhos apenas olhando para ele desafiadoramente. Ótimo! Então foi um daqueles gatos. Que diabos é isso? Eu o adotei enquanto você estava em coma. Cão me explicou enquanto trocava o refrigerante pelo gato. Ainda não consigo pensar em um bom nome para ele, então que tal você dar um nome a ele? Essa seria uma boa maneira de tentar animar Naruto depois de acordar. Vá em frente. Estendendo a mão para acariciar a cabeça do gato, Naruto foi recompensado com o pequeno bastardo mordendo seu dedo com ódio.
Com um olhar inexpressivo, Naruto olhou para o gatinho antes de olhar para o rosto expectante de Kami e depois para Batsu. Eu não quero nomear um gatinho. Eu tenho uma reputação. Ei! Batsu interveio em nome do gato. Esse é um gato durão. Na semana passada eu estive aqui e Kami teve que sair correndo para pegar mais gaze fresca para fazer um curativo em você. Ela deixou a janela aberta e aquele pequeno bastardo caiu e caminhou de volta subindo as escadas. Eu o vi dormindo em um pedaço de sucata enferrujado em uma poça de gasolina antes. Então? Isso significa que é apenas um maldito gato de ferro velho. Então? Batsu repetiu incrédulo. Aquele gato? Ah, é indestrutível. Voltando-se para Kami, Naruto viu seus grandes olhos azuis olhando para ele com esperança. Ela realmente queria que aquele gato tivesse um nome, aparentemente, e ela simplesmente não conseguia encontrar um. Assim, ela estava deixando isso para ele. Que doce! Ou ela o estava usando para pensar em algo que ela não conseguia. Então, poupando-a de um gato sem nome, Naruto olhou para a fera rancorosa e estalou os dentes antes de dar-lhe um nome, Agente Especial Jack Bauer. Com isso ele se levantou e voltou para seu quarto deixando Kami atordoada segurando o agente especial. Jack Bauer em seus braços enquanto lambia a pata. Vou tomar banho e depois sair. Ele disse enquanto fechava a porta de seu quarto. Kami piscou e olhou para o gatinho em seus braços enquanto ele choramingava. Agente especial Jack Bauer? Tipo daquele programa americano. Ela gostava de 24, mas não o suficiente para dar o nome a um gato. Posso chamá-lo de Jack? Tenho que dizer tudo toda vez que ligar para ele de agora em diante. Eu poderia. Batsu admitiu livremente. Ei, acabei de pensar em uma coisa. A voz de Naruto ecoou atrás de sua porta. Eu já sei a resposta para isso, mas... Kami trocou meus curativos enquanto eu estava nu e dormindo, não foi? O que ela viu? Kami encolheu os ombros e não viu nada de errado em dizer a verdade, então ela disse, tudo, é claro. Você estava nu. Ela ouviu Naruto xingar em seu quarto e balançou a cabeça enquanto olhava para Batsu com o rosto vermelho. Não vejo por que ele ficaria envergonhado. Sua pele estava crescendo novamente. Na maior parte do tempo, pelo amor de Deus. No meio de arrancar as bandagens de seu corpo a portas fechadas, Naruto parou por um momento e enfiou a cabeça para fora da porta enquanto estava se libertando de parecer a múmia mais loira de todos os tempos. Oh, e obrigado por cuidar de mim enquanto eu estava fora, Khan. Eu realmente aprecio isso. Mesmo que ela o visse nu, o que ainda era muito legal, uma vez que ele teve tempo de pensar nisso. Um sorriso apareceu em seu rosto com o agradecimento de Naruto antes que ele fechasse a porta, de nada. Com isso, Kami pegou o gatinho nos braços e o carregou de volta para seu quarto. Vamos, agente Bauer, vamos levá-lo de volta para CTU. Ela olhou para a pequena criatura, recebendo um miado suave em resposta. Batsu se perguntou preguiçosamente de seu lugar na cozinha se algum dia ele se machucasse gravemente, ele poderia conseguir uma garota bonita que ele conhecia para ser sua própria enfermeira? Não, sem chance, ele teria que se formar e depois sair da casa de sua mãe e conseguir sua própria casa antes que tudo isso pudesse funcionar. Espere, ele disse que vai sair? Ele ainda não sabe, não é? XXX, centro da cidade de Aura, Shibazaki não sabia do que ele tinha mais medo. No momento, a limusine que continha seu jovem pupilo, Kanzuki Karin, foi parada em um cruzamento movimentado junto com todos os outros carros, enquanto os bandidos que pareciam inundar a cidade recentemente decidiram montar um bloqueio na estrada para treinamento e esperar que quaisquer combatentes locais dignos de qualquer reputação sejam recrutados ou destruídos. Mas ele não estava com medo porque eles haviam chegado até Karen e estavam atualmente em processo de recrutá-la ou matá-la. Não, ele estava assustado porque foi isso que eles tentaram fazer e falharam miseravelmente no processo. Ela não apenas saiu do veículo sozinha, sem qualquer aviso dos antagonistas, como também atravessou todos os
Mais de 70 deles no espaço de 2 a 3 minutos, além de destruir o bloqueio improvisado, arremessando seus corpos. Através da configuração frágil. Todos vocês levam essa sua coisa paramilitar muito a sério. Karen disse, caminhando até um dos bandidos que ela havia derrotado. Ele estava tentando se afastar dela, mas mesmo que o fizesse, teria que lidar com as pessoas que ele e seus amigos tinham acabado de tentar intimidar. O que você está tentando provar? Ou você se integra ou destruir todas as gangues desta cidade? Eu costumava pensar que era bom no começo, eles eram um grande incômodo, mas agora vocês se tornaram uma dor de cabeça maior do que eles. Apesar do medo do maldito demônio que acabará de destruir todo o seu grupo, o homem reuniu coragem suficiente para uma última ameaça de números. Ah, você pode fazer o que quiser comigo. Mad Gear é um exército. Nós enviarei uma divisão inteira para sua casa para garantir que você nunca mais faça algo assim. Ele se encolheu com medo quando ela se inclinou sobre ele, lançando-lhe o olhar mais chato que conseguiu. Vá em frente. Karen disse claramente com as mãos nos quadris, os mercenários que meu pai contratou quando soube o quão perigosa esta cidade estava se tornando. Bem, eles precisam de treino, na minha opinião, para fazer algo para ganhar o dinheiro que estão recebendo. E eu com certeza farei isso de novo se você bloquear todo um trecho principal da estrada por um motivo tão estúpido. Ela gritou com ele antes de levantar a bota e colocá-la no rosto dele. Durma. Karen tinha um cronograma a cumprir naquele dia. Ela não tinha tempo para brincar com um bando de guerreiros de fim de semana. Ela era uma jovem muito ocupada. Um assobio agudo soou e ela se virou, preparada para lidar com outro membro perdedor do Mad Gear, apenas para ver o homem que ela imaginou estar vivendo com tempo emprestado apenas alguns dias atrás. Cara, maneira de destruir a loja. Karen. Sério, você matou algum deles? Naruto-san? Como diabos ele estava de pé? Ele parecia pálido como um fantasma, mas isso era de se esperar devido à recuperação de sua pele e como ele não saía de casa há um mês. Você acordou. Ela quase perdeu o controle de suas inibições e o abraçou quando viu que ele também estava com seu equipamento de luta e então viu Kami Mibatsu com ele. Ele acabou de se recuperar hoje? E você o deixou sair com seu equipamento de luta? Ela parou de se preocupar quando Naruto colocou a mão em sua cabeça. Oh, acalme-se, senhora-chefe. Naruto disse. Calmamente, eu posso andar muito bem, viu? Só vim aqui para comprar um novo conjunto de telefones para substituir os que perdi. Estou totalmente curado. Ele então se dobrou quando Karen cutucou seu estômago com o dedo indicador. Você atingiu um ponto de pressão ou algo assim? Não, eu apenas cutuquei você. Ela respondeu sem rodeios, você ainda está gravemente ferido. Você não deveria ter saído de casa antes de estar 100%. Esta não é a mesma cidade tranquila que você deixou para trás quando tirou as férias de verão. Férias de verão, como ela chamava. Se ela não estivesse chorando por causa dele, ele teria fazendo seu selo cruzado, Naruto enviou clones para tentar mover os destroços e corpos inúteis do Mad Gear para fora da rua. O que o Mad Gear está fazendo aqui? Rolento fugiu de Akuma como uma garota para Tóquio, não que o culpasse, mas por isso ele imaginou que seria a última vez que veria o homem e sua ambição. Esqueça isso! Há algo mais importante do que eles neste momento. Karen quase gritou, tendo que se conter para não dar um tapa em Naruto, porque se uma cutucada doeu, um tapa dela poderia tê-lo colocado de volta em outro. Como se ela tivesse batido nele naquele momento. O que há de errado com você? O que você e aquele garoto Shira acabou brigando para te colocar em coma por um mês? Eu não escolhi isso. Ponto. Ele tentou se defender antes que uma mão severa de Karen apontasse para sua limusine, que fez seu tímido mordomo Shibazaki espiar atrás do volante para ver se era seguro. O que? Você não desabafou o suficiente quebrando os crânios de todos esses caras?
Karin abriu a boca novamente e Naruto jogou as mãos para o alto enquanto caminhava para a limusine. Eu sei, estou entrando. Os aquecidos olhos castanhos da herdeira da dinastia Kanzuki se voltaram para Batsui Kami, um dos quais deu um passo involuntário para trás. Batsu começou a dizer enquanto achava difícil encontrar o olhar da garota assustadora. Então, estamos indo com? Ou podemos simplesmente ir para casa, porque ela tem um gatinho. Tudo que Karin fez foi deixar seu olhar permanecer e Batsu caminhou lentamente em direção ao banco de trás da limusine para entrar com Naruto. Certo. Estou dentro. Kami não parecia se importar com o modo como Karin estava olhando para ela de um jeito ou de outro, mas o ex-assassino com cara de anjo também entrou porque todo mundo estava fazendo isso. XXX, em outro lugar na cidade de Aora, esta cidade estava piorando. Antes, quando estava cheio de gangues de delinquentes, pelo menos naquela época, era apenas uma questão de concurso de mijo para adolescentes. Era apenas um bando de caras e garotas, durões tentando provar que eram os mais fortes. Eram, em sua maioria, aspirantes a inofensivos, exceto os raros negócios reais que eram capazes de causar poucos danos materiais. Mas coincidindo com o momento em que Naruto caiu nas mãos de seu poderoso atacante, Mad Gear entrou e decidiu integrar as gangues que eles queriam usar e destruir aquelas que recusaram ou que eram inúteis. Ainda havia alguns marcados pelos lutadores mais poderosos da cidade, mas fora isso não havia nada. Depois de Naruto, ela mesma, Karin, Batsu e seus amigos, a qualidade dos lutadores locais caiu drasticamente. Atrás deles estava Kazama Daigo e sua gangue baseada na Gedo High School, que eram os únicos lutadores realmente notáveis. Ela não tinha certeza do quão habilidoso Bikidan era porque ele nunca havia lutado contra alguém que ela achasse que ele poderia derrotar na frente dela, mas Sakura estava disposta a dar a ele o benefício da dúvida e dizer que ele estava entre Daigo e sua gangue e ela. Grupo. Ei, aquela garota. Essa é Kazugano Sakura. Ela está na lista, abaixe-a com força. Com um suspiro, Sakura começou a agir e a destruir o último esquadrão de capangas do Mad Gear que estava tentando derrubá-la e ser promovida. Depois de ter sido determinado que ela preferia comer um saco de taxas do que se juntar a eles. Ela nem estava irritada ou inspirada para lutar, apenas fazendo movimentos para superar seus inimigos. Um passo, 2 passos, evite o primeiro soco. Passe por aquele cara e ataque os outros que não estão prontos. Um chute de tornado chumpo que acu para todos e esses idiotas não serão um fator. Volte para o primeiro, olhe, ele puxou tanto para ela. Tire-o dele e esfaqueie-o no peito do pé, prendendo-o na calçada. Sakura vence. Ai. E assim ela continuou seu caminho, deixando vários corpos espancados e espancados para trás. Apenas seguindo os movimentos. Talvez Naruto sofrendo uma lesão grave a estivesse afetando mais do que ela pensava. Quando ele perdia no passado, ele sempre se fazia parecer invencível, de alguma forma sempre aparecendo de volta. Esse foi um dos motivos pelos quais ela o achou interessante o suficiente para fazer amizade quando eles tinham 12 anos. Ele era forte e mais habilidoso do que qualquer outra pessoa em toda a cidade, mas era um cara gentil e nunca exibia isso fora de uma briga. Mesmo assim, ele só fez isso com seu apelido de melhor ninja do mundo. Ok, então às vezes ele poderia ser autoritário, e de vez em quando ele poderia ser explosivamente antagônico a pessoas que eram incrivelmente perigosas, e ele poderia enfiar o pé na própria boca como ninguém. Mas caramba, ela sentia falta daquele idiota e falastrão. E aí, Sakura-chan? Ela podia até ouvir a voz dele tão clara quanto o dia, como se ele estivesse a apenas 1,5 metros de distância dela. Por que sua mente estava zombando dela daquele jeito? Ela não poderia vê-lo novamente, não hoje. Doía quando seus olhos nunca abriam, não importa quanto tempo ela ficasse. Terra para Sakura-chan. Acorde de cabeça vazia. Estamos prendendo o trânsito no mesmo ritmo que você.
Alguém me dê algo para jogar nela. Basta deixá-la em paz. Já fantasmas da voz de Naruto. Parecia exatamente ele. Ela teria que fazer algum treinamento. Talvez algum trabalho duro pudesse distraí-la das coisas. Ryu acha que as garotas são nojentas. Peitos o assustam, é por isso que ele não liga para você. Droga, você é surdo ou está apenas ignorando tudo isso? Vire à esquerda, vadia. Escutando sombriamente as vozes do passado em sua cabeça, ela se virou e encontrou Naruto. Pendurado no teto lunar da limusine de Karen, olhando para ela com um olhar perturbado no rosto, um olhar que então se transformou em uma dor chocante quando Sakura pulou nele e deu um abraço. Monstruoso! Você está acordado! Espere, você está acordado? O que você está fazendo lá fora? Você estava quase morto outro dia. Ele estava quase morto naquele momento. Normalmente um abraço de Sakura não o machucaria porque, embora ela fosse forte, o corpo de Naruto era durável o suficiente para que isso nunca tivesse importância, tornando um abraço apertado normal quando comparado com pessoas normais. Bem, agora ele estava todo macio e mole, então doeu como o inferno. Não respondendo a princípio, a voz de Naruto saiu estridente quando ele o fez. Entre no carro, fale sobre isso. Aí. Por favor. Sakura soltou Naruto e o observou deslizar rigidamente pelo teto solar como um recorte de papelão em uma casa mal assombrada. A porta então se abriu e ela entrou no carro com todos os outros. XXX do lado de fora de um complexo de edifícios, Sasuke estava olhando para a placa que estava pendurada na frente, Jinyanten. Esse era o nome do restaurante em Hong Kong de propriedade de General. Também foi uma fachada para seus assassinatos e seria uma espécie de sua base de operações enquanto ele estivesse no Japão. É melhor que aquele velho bastardo aprecie a expansão de seu empreendimento enquanto cumpre a missão que o forçou a aceitar. Sasuke mandou Yu Yang para casa no momento em que conseguiu ligar seu Sharingan e plantar em suas cabeças a sugestão de que eles tinham seus próprios negócios para resolver na China. Foi melhor assim. Daquele ponto em diante, sua missão de esmagar a cadeia de liderança da Mad Gear ficaria muito mais difícil. Rolento havia fugido e estava construindo seu armamento e treinando seus recrutas inexperientes em combate urbano nas ruas da cidade de Aora. Além dele, Sasuke tinha que encontrar o outro líder e matá-lo. Também, e se isso não acontecesse logo, a cidade de Aora seria destruída. Eles já estavam perturbando livremente tudo o que desejavam, a polícia não conseguia detê-los diretamente. Mais uma vez. Ele de repente sentiu o olhar de alguém sobre ele e se virou para encontrar Naruto em seu equipamento de luta olhando para ele, aparentemente apoiado por várias pessoas, incluindo aquele colega de quarto que ele conheceu há mais de um mês. Nós precisamos conversar. Naruto disse, sua voz expressando que ele não aceitaria um não como resposta neste caso. Sasuke sabia que Naruto se curava mais rápido do que ele, então Naruto provavelmente estaria em melhor forma do que ele no momento, então ele acenou com a cabeça e liderou o caminho para dentro do restaurante ainda em reforma. Ele fez o possível para esconder o fato de mancar e manter escondidas as bandagens sob as mangas, mas sabia que alguém estivera atento o suficiente para perceber que ele estava ferido. Ele se sentou em uma cadeira puxada de uma mesa no meio do restaurante e fez sinal para que todos fizessem o mesmo. Naruto descaradamente sentou-se e puxou-o diretamente na frente de Sasuke, não escolhendo sentar-se à mesa como todos os outros faziam por instinto. A tensão era claramente palpável enquanto os dois se encaravam sem piscar, como se fosse um desafio. Um teste direto de um para o outro. Se houvesse alguma dúvida antes, era definitivo que esse Sasuke era do passado de Naruto. Naruto ainda olhava para Sasuke enquanto abria a boca para falar, obrigado por voltar à arena em Tóquio. Com uma zombaria, Sasuke desviou o olhar de Naruto e cruzou os braços sobre o peito enquanto os trabalhadores que estavam montando sua loja trabalhavam duro. Não me agradeça. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esse cara teria massacrou qualquer um de nós um a um.
Na verdade, ele ainda fazia isso 2 contra 1, eu não fiz isso para ajudá-lo. Bem, de qualquer forma, eu ainda aprecio isso. Naruto disse, e eu quero enterrar a machadinha. Eu te perdoo por enfiar sua maldita mão relâmpago Chidori em meu peito 4 anos atrás. Estamos bem. O que? Encolhendo-se com os gritos de descrença de seus amigos, Naruto se virou para eles e os orientou a relaxarem. Sim, mas como eu disse, está tudo bem. Não é como se ele estivesse tentando me assassinar delirantemente agora, então. Está tudo bem. Ele então se voltou para Sasuke, mas você veio para a cidade de Aora me procurando. Um aceno rígido veio de Sasuke enquanto seus olhos de ônix estudavam Naruto. Como vamos para casa? Ele perguntou com pouco tato ou se importando com o fato de que sua história de origem não era uma que Naruto particularmente gostasse que os outros ouvissem. Já estou aqui há tempo suficiente. Olhando em volta com desconfiança e vendo seus amigos confusos, Naruto voltou sua atenção para Sasuke. O que faz você pensar que eu sei como chegamos aqui? Não consigo me lembrar de nada do final da luta. Por que você iria querer voltar mesmo assim? Tudo o que você vai conseguir é uma cela por fugir e se juntar a outro. Dane-se Otogakuri. Aquele navio havia navegado, desembarcado na margem oposta e foi desmantelado para obter madeira que agora estava sendo usada para construir a cabana de algum velho marinheiro na costa. Ele só queria voltar para alcançar sua ambição. Eu preciso voltar para poder vingar meu clã e matar. Ponto. Com um suspiro, Sasuke deixou passar. Ele esperava que Naruto tivesse uma ideia do que havia acontecido, mas ele nunca teve muita fé nisso. A procura por Naruto foi mais pelo fato de ele querer confirmar que tudo isso era real. Que tudo o que ele fez nos últimos 4 anos não foi um sonho maluco. Ugh, deixa pra lá. Naruto revirou os olhos e caiu para trás na cadeira. Sério? Você ainda está nisso? Sasuke, estamos presos aqui. Eu não peguei um único indício de nada que pudesse me levar de volta a qualquer lugar. Nenhuma lenda antiga assustadora, nenhuma máquina científica de espaço-tempo, nada. E se você também não encontrou nada, não sei o que lhe dizer. Ouvir Naruto se resignar ao seu destino pegou Sasuke desprevenido. Esse era o mesmo cara que tentava lutar com ele toda semana na academia, embora ele quase não melhorasse semana após semana e nunca tivesse estudado. O mesmo cara que caiu de cabeça de uma árvore durante quase uma semana aprendendo a subir nela. Este foi alguém que não desistiu. E então ele percebeu quando olhou para as pessoas lá com Naruto. Você não quer ir para casa, quer? Os olhos penetrantes de Sasuke captaram as nuances sutis de alguém pego em uma posição desconfortável. É por isso que não tentei formar mais laços, Naruto. Por que eu teria que quebrá-los quando voltasse? Ah, então você se importa agora? Você queria quebrar laços quando brigamos. Naruto respondeu descaradamente, essa foi a razão pela qual você lutou para matar, lembra? Você disse que eu era seu melhor amigo, e então tentou me afogar rio abaixo daquela cachoeira. Sakura, Kara e Nibatsu se entreolharam de forma estranha e depois para Naruto e Sasuke como se eles fossem loucos. Por que Naruto não estava batendo na cabeça depois das coisas que esse cara aparentemente tentou fazer com ele? Kami estava apenas se perguntando o que foi necessário para deixar Naruto louco o suficiente para buscar vingança tirando a vida de alguém, porque aparentemente tentar matá-lo no passado não foi suficiente. Isso foi diferente. Uma época diferente. Sasuke foi movido por um tipo diferente de conselho. Conselho que no final ele optou por desconsiderar. Meu irmão me disse que se eu quisesse seus olhos, seu poder, teria que quebrar meu vínculo mais próximo e matar meu melhor amigo para obtê-los. Mate-o sem ele. Eu não queria ser como aquele bastardo depois que pensei sobre isso quando acabei aqui. Então não quero mais matar você. Bem, isso fez Naruto se sentir todo quente e confuso por dentro. Ou foram os ferimentos persistentes? Por que a Kyuubi ainda não terminou de lidar com isso depois de um mês inteiro?
Ainda assim, você sabe que a primeira coisa a fazer é quando tudo isso acabar e nós dois estivermos curados, estamos nos acertando um com o outro de uma vez por todas, certo? TCH, obviamente. Nós nem sabemos quem ganhou da última vez desde que fomos afastados um do outro quando caímos aqui. Isso ainda não acabou. Bom, multar. O medidor intrometido de Sakura estava perfurando vermelho neste ponto e agora ela já estava cansada da conversa interna que ela e os outros estavam fazendo como plateia no estúdio. Tudo bem, é isso. Naruto, do que vocês dois estão falando? Despejado e caiu onde? Onde é sua casa? E quem é essa pessoa? Ele vinha mantendo um grande segredo bem na frente dela nos últimos 4 anos e ela estava cansada de dançar em torno dele como um elefante na sala. Embora a curiosidade de Karin pudesse ter sido despertada meses atrás, ela estava esperando há muito mais tempo. Percebendo que Naruto nunca havia dito a eles nada que não se aplicasse a eles, Sasuke quase sentiu a necessidade de dar um tapinha mental nas costas de Naruto. Portanto, o falastrão poderia realmente guardar um segredo quando precisasse. E ele estava prestes a recompensar Naruto com um genjutsu para sugerir a Sakura ao resto do grupo que o que ele e Naruto estavam conversando não era da conta deles, nunca seria da conta deles, e que eles nunca deveriam tocar no assunto. De novo. Pelo menos até Naruto cobrir seu campo de visão em direção a Sakura com uma das mãos antes que seus olhos pudessem mudar. Desmancha prazeres. Sem sugestões de Sharingan. Naruto ordenou categoricamente: estes são meus amigos. Não. Foda a cabeça deles, por favor. Claramente, nenhum deles sabia o quão perto estavam de ficar presos a alguma sugestão subjacente que teria soado como a melhor ideia que já ouviram. Você precisa usar óculos escuros em público para evitar usá-los. Sério, quem é esse cara? Batsu perguntou, com a cabeça baixa preguiçosamente sobre a mesa em que estava sentado. Vocês dois estão conversando como dois velhos soldados que estavam em lados opostos. Foi estranho, especialmente porque ele próprio era o aluno na sala. Os dois ex-genin de Konoha se entreolharam antes de Naruto lançar um olhar para Sasuke que lhe dizia para se apresentar. Bem, Sasuke pode ter sido rude, para todos os efeitos, antissocial, mas se ele estivesse na cidade de Aora durante sua missão, seria melhor ter certeza de que essas pessoas não entrassem em seu caminho. Maneira, Uchiha Sasuke. Eu costumava ser companheiro de equipe ninja de Naruto. É complicado. Então descomplique. Karin afirmou de seu próprio assento. Sasuke então olhou para a garota que parecia ser de algum tipo de nobreza e depois para a estudante de aparência normal que havia levado a conversa nessa direção. Nenhum deles achava que ele era muito bonito, ou isso ou não se importavam. E sua atitude parecia irritá-los mais do que fazê-los pensar que ele era legal, ao contrário de praticamente todas as outras garotas que ele já conheceu e que desmaiaram por ele, não apenas em Konoha, mas em Hong Kong também. E ele não gostou disso. Quem sabia? Ele ansiava pelos dias das fangirls e essas garotas o deixavam ainda mais irritado do que o normal. Tudo bem. Você quer que seja descomplicado? Sasuke rosnou, ignorando as ondas de medo de Naruto tentando fazê-lo calar a boca. Eu e esse cara não somos daqui. Não me refiro apenas ao Japão, não me refiro apenas à Ásia, quero dizer de toda esta dimensão. Fomos largados aqui de alguma forma no meio de uma briga e nos separamos, agora não estamos. Ele terminou rispidamente, lançando um olhar furioso para Karin. Pronto. Isso é descomplicado o suficiente para você, seu pequeno? Eu daria um soco em você se achasse que poderia quebrar uma uva com uma agora. Naruto disse, colocando a mão sobre o rosto, mortificado. 4 anos tentando pensar em uma maneira inteligente de explicar sua situação e Sasuke simplesmente deixou escapar, irritado. Em apenas 10 minutos depois de conhecer seus amigos, ficou em silêncio,
exceto pelo som dos trabalhadores consertando o restaurante até que Sakura bateu as mãos na mesa e retomou seu lugar. Por que não? Faz tanto sentido quanto qualquer outra coisa que ouvimos deles. Agora nós temos esse cara apoiando a loucura de Naruto. Eu acredito. Bem-vindo à Terra. Eu não sou louco, Sakura-chan. Naruto choramingou lamentavelmente, arrancando uma sobrancelha de Sasuke. Ele chamou aquela de Sakura-chan também? Mas, novamente, esse nome era bastante comum no Japão, aparentemente, nossa terra. É um lugar chamado Nações Elementais. Praticamente todo o país tem uma vila ninja e as 5 grandes, somos da maior delas. Então um dia ele enlouqueceu e fugiu e fui atrás dele com alguns amigos. Entramos nessa grande batalha. Todos os olhos se voltaram para Sasuke, que olhou para eles desafiadoramente. Mas então Batsu desviou o olhar dele e voltou-se para Naruto para continuar prestando atenção. Ele realmente não tinha espaço para conversar. Ele e Naruto compartilharam uma briga muito desagradável um contra o outro antes de se tornarem amigos também. Mas Naruto continuou retratando o incidente da resgate de Sasuke. Eu falei, ele não ouviu e então brigamos. Ele começou a lutar mais forte e enfiou a mão no meu ombro direito. Ele apontou para a junção exata em seu peito e ombro direito onde Sasuke havia feito isso. Nesse ponto, a intenção assassina de todos os outros ouvintes, exceto Batsu, fez com que o próprio homem se afastasse das garotas antes de ser pego no fogo. Cruzado, eu me levantei, continuamos brigando, ele me incendiou, eu voltei e levantamos, continuamos brigando e não me lembro do resto. Ele enfiou a mão no seu peito? Ele colocou fogo em você. Posso matá-lo, por favor? Sasuke se levantou e começou a andar pelo restaurante que ele administraria durante sua estadia no Japão. Isso foi há 4 anos, e eu estava seguindo alguns conselhos questionáveis naquela época. Agora as coisas são completamente diferentes, especialmente já que não sei como chegar em casa, essa coisa toda é discutível. Ele então olhou para Kami, a garota, que pediu para matá-lo e sorriu. Você pode tentar se quiser. Ele realmente esperava que ela não o fizesse. Como Sasuke era, ele provavelmente teria perdido uma competição de queda de braço para um garoto de 12 anos. Ele não queria bagunçar seu novo restaurante levando uma surra de uma garota. Colocando-se rapidamente em sua postura de luta instintiva, Kami pulou em Sasuke apenas para Naruto agarrar seu braço e jogá-la por cima do ombro para ir embora com ela antes que ela pudesse alcançá-lo. Naruto, me coloque no chão. Ela reclamou, balançando os braços e as pernas enquanto ele a tirava do chão. Sua colega lutadora loira e lutadora de olhos azuis não fez tal coisa. Embora Kami não fosse burro o suficiente para quebrar leis óbvias, nem fosse uma garota má que sentisse a necessidade de fazer o que quisesse, ela era bastante impulsiva. Não. Você não vai atacar Sasuke apenas, mesmo que ele seja um idiota. Ei! Naruto ignorou seu ex-amigo se ofendendo com outro insulto dele e colocou Kami no chão ao lado do resto de seus amigos antes que seus olhos começassem a tremer perigosamente. Ah, e isso foi uma péssima ideia. Alguém ajude. Antes que alguém pudesse perguntar por que ou mesmo se levantar para ajudá-lo, Naruto caiu de cara na mesa e caiu inconsciente. Uma carranca se formou no rosto de Sasuke. Ele pensou que eles teriam pelo menos conversado sobre algo importante, como talvez conversar sobre Akuma, o homem que os despedaçou membro por membro em Tóquio. Mas então Naruto teve que destruir os direitos de propriedade de seu restaurante, pois havia conseguido pagar pelos móveis. Talvez ele pudesse falar com o general. Aquele velho precisava de algum conselho sobre quem tentou matá-los no Nippon Budokan. Talvez fosse um assassino rival como ele? De qualquer forma, ele ainda tinha trabalho a fazer por enquanto e poderia ter essa conversa depois de executar o controle de danos em seu novo local. XXX, Antigo Distrito Industrial da cidade de Aoura, armazém escondido, o pequeno depósito sujo, embora não particularmente glamouroso, serviu ao seu propósito.
Havia caixotes empilhados em caixotes com todos os tipos de caixas de ferragens de tamanhos variados dentro. Isso está dando certo. Rolento disse satisfeito de seu lugar, em pé sobre uma grande corrente amarrada ao teto. De seu lugar ele podia ver tudo o que estava acontecendo. Tanto armamento novo era contrabandeado pelas ilhas Kiril e precisava de um lar. Graças a Deus ele tinha recrutas que tinham esconderijos maravilhosos ligados a seus nomes. Isso está dando muito certo. Parado abaixo dele no chão estava um homem imponente e corpulento usando meias tabi e jeta, jeans azul, bandagens tradicionais em volta do torso, manoplas de samurai azuis nas costas das mãos e pulsos, um capacete cabuto azul com uma lâmina de lua crescente na frente dele completo com uma máscara facial inteira que escondia suas características físicas e uma armadura vermelha que cobria a parte superior do tronco e ombros com um kanji falhado para a morte na frente dela. Na cintura ele tinha uma katana e uma jute para ambas as mãos, para empunhar ambas. Vou admitir uma coisa para você. Apesar de sua aparência, o homem sob a armadura e a máscara falava inglês com um sotaque ocidental completamente alheio. Você definitivamente sabe como persuadir as pessoas. Mas o que eu te disse? Se você quisesse um bom país para encontrar recrutas fortes para Mad Gear, o Japão é o lugar. Rolento sentiu a necessidade de começar a cortar a obsessão de seu camarada por todas as coisas japonesas, mas optou por não fazê-lo. Brigas internas por algo tão idiota não ajudariam nesta fase do jogo, talvez um lugar bom demais. As pessoas que recusam nosso convite são notoriamente fortes por aqui. Não apenas regionalmente, mas nacionalmente. Algumas além disso. Somos internacionais também. O samurai americano disse com uma risada. Quem você quer que eu pegue? Vamos, você sabe que quer um peso pesado por perto para mostrar a esses caras como isso deve ser feito. E para mostrar o quão forte Mad Gear realmente era para aqueles que ainda os consideravam uma gangue comum em ascensão. Um lançador pesado, bem, houve uma ideia. Sodoma. Rolento disse ao seu companheiro samurai enquanto deslizava pela corrente e ficava no mesmo nível do homem que se elevava sobre ele. Acho que deveríamos chamar Veneno. Vamos precisar dela para garantir que Hugo tem alguma direção. Nós ambos sabem que ele não é o mais inteligente. Oh, você está dispensando da limpeza de ruas? Sodom disse, rindo por trás de sua máscara. Contamos com todos na lista. Neste ponto, a única coisa que resta é recrutá-los ou acabar com eles. Hugo serve para a última coisa. Os dois homens começaram a andar pelo armazém, observando não apenas as armas sendo descarregadas, mas também os veículos de assalto sendo desencaixotados e inventariados. Todos eles foram contabilizados, exceto um. Rolento revelou com ódio, ele está escondido há um mês. O quê? Quem? O assassino que veio atrás de você ou o garoto? Uzumaki. Sodom perguntou, pensei que você tivesse dito que eles foram esmagados no Budokan Hall. Um assassino não teria sido identificado mesmo se tivesse morrido lá e eles nunca divulgaram o nome de Uzumaki entre os que morreram naquela noite. Rolento disse, lembrando-se dos dois meninos que acabaram recebendo a ira daquele homem monstro que o poupou. Embora fosse castrador, era melhor que a alternativa, uma luta que ele sabia que não tinha esperanças de vencer. Não, este último está vivo e está em sua cidade natal. Estamos aqui há um mês e ainda não o confrontamos. Embora sua máscara não permitisse que ele mostrasse uma única expressão facial, mesmo com os olhos, a voz de Sodom brilhava com ceticismo. E você acha que Hugo pode encontrá-lo? Ele não é realmente o mais inteligente, é por isso que ele está com Poison. Eu estou ciente disso. Rolento disse ironicamente, batendo em um tanque pelo qual eles estavam passando com seu cajado. Deus, ele adorava o som do casco de um tanque. Parecia invencibilidade, mas isso não vai ser uma busca. Hugo não é exatamente sutil e se ele ainda não se mostrou, ele simplesmente fugirá, então vamos para o outro lado. Vou denunciá-lo, e se ele não aparecer, será um assassino de reputação.
Aparentemente, de acordo com a tradição local, Naruto tinha um temperamento do tamanho da orla do Pacífico e um ego que o ultrapassava implausivelmente. Embora alguns possam dizer que foi com razão, a verdade é que muitas pessoas foram capazes de confirmar tal coisa para simplesmente descartá-la. Portanto, se ele fosse legitimamente insultado e criticado, ele faria algo a respeito. Ele adoraria ver Naruto fazer algo a respeito contra Hugo. E foi aí que pois entrou. Veneno definitivamente seria capaz de irritar Naruto e incitar o pirralho a uma luta que ele simplesmente não poderia vencer. E se ele ainda não aparecesse, isso apenas estabeleceria Mad Gear como algo a ser considerado ainda mais, já que o cara que lutou e sobreviveu contra os melhores do mundo desistiu de uma luta com eles. De qualquer forma, os recrutas viriam em massa, especialmente punks de rua, para fazer parte de uma organização que poderia assustar Uzumaki Naruto. XXX, paisagem mental de Naruto, blá. Naruto tirou a cabeça da água turva que compunha o fundo de sua mente semelhante a um esgoto. Mas desta vez havia algo diferente nisso. Ele sentiu gosto de sangue? Sua mente estava sangrando? Isso era mesmo possível? Isso significava que ele tinha danos cerebrais? Batendo em si mesmo antes de fazer muitas perguntas. Naruto saiu da água avermelhada e seguiu o fluxo de volta à sua fonte, a sala da caldeira que abrigava seu inquilino titânico. Embora não planejasse aparecer, ele decidiu que precisava reclamar do bastardo que assumiu o controle de seu corpo no meio de uma batalha da qual ele nem participou no final. Seu corpo foi assumido e ele se viu como um espectador de sua própria derrota, sentindo uma dor cegante do chakra e apenas recebendo pedaços da tentativa de Kyuubi de usar seu corpo para despedaçar Akuma antes que tudo ficasse preto. E então ele acorda um mês depois na pior condição de toda a sua vida. Ele nunca ficou tão machucado por tanto tempo. Nem mesmo perto. Algo estava acontecendo e a Kyuubi era a causa. À medida que ele se aproximava cada vez mais do salão que conteria a construção de chakra mais poderosa das terras, Naruto ouviu uma forte rajada de vento que começava e parava a cada 3 segundos. Ao chegar ao salão de sua intenção, sentiu o vento que saía em rajadas e parava. Foi forte o suficiente para que ele realmente tivesse que lutar para andar pelo corredor sem se surpreender. Escusado será dizer que foi muito chato e Naruto tinha um osso para escolher com o idiota no final dele. Então quando ele chegou ele já estava irritado. Tudo bem, sua dor laranja e peluda no meu saco. Que porra é essa? Era. Ele parou de gritar quando não viu a figura laranja de sempre preguiçosamente atrás das grandes barras de seu selo. Em vez disso, a Kyuubi estava caída de lado, respirando com dificuldade, daí o vento forte. Essa era a criatura. Tentando respirar. Olhando para a água a seus pés, Naruto viu que o sangue emanava de dentro da jaula, da própria Kyuubi. Isso não estava certo. Uma biju não sangrou. Sangrou? Shukaku pelo menos. Não, a menos que seu sangue fosse areia, mas ele duvidava. Kyuubi. Naruto disse enquanto se aproximava da jaula. Ele não iria passar pelas grades. Ele fez isso durante a luta com Akuma e depois disso não se lembrou de mais nada até acordar, Kyuubi. Ele repetiu um pouco mais alto apenas para ainda não obter resposta. Não havia nenhuma presença autoritária e sufocante que acompanhasse-o. Fato de ficar diante dele como ele costumava fazer. Ele nem pensou que Kyuubi sabia que ele estava lá. Isso não foi bom. Aquela raposa ficou ferida. O que quer que Akuma tenha feito, enfraqueceu gravemente a Kyuubi. O que diabos aconteceu conosco? Naruto perguntou baixinho antes de planejar abandonar sua ansiedade e passar direto pelas barras da jaula mais uma vez. Seu inimigo era formidável. Naruto pulou o mais longe que pôde da jaula quando ouviu a voz baixa e retumbante do biju ferido. Seu último movimento teria destruído sua alma, e a minha também porque eu estava projetando mais do que um pouco de mim mesmo através de você. Então reagi o melhor que pude.
Terminei a conexão no momento em que entendi o que estava acontecendo, dividindo os ferimentos entre nós. Ainda levei muito mais do que sua parte. Você levou o golpe por mim. E aqui Naruto estava se preparando para amaldiçoar a besta por dominá-lo quando ele estava em apuros. Ele ainda poderia fazer isso, porque o princípio da coisa ainda existia e a Kyuubi teve o que merecia por tomar o controle de seu corpo. Isso significa que você vai morrer. Ele morreria também? Funcionou ao contrário. Então por que não? Não. Mesmo enfraquecido, o Kyuubi explodiu chakra suficiente para fazer Naruto recuar um passo. Eu não levei o golpe por você. Cheguei tarde demais para me esvaziar de você. Para distribuir o dano uniformemente para salvar nós dois do destino que acabou caindo sobre nós. Se eu estivesse livre, não teria me machucado tão severamente, mas como eu estava preso e me projetando através de seu corpo com apenas 4 caudas. Kyuubi parou e soltou um bufo que quase derrubou Naruto no corredor. A Kyuubi não estava usando poder suficiente para evitar que o ataque de Akuma o devastasse através de Naruto, e como ele estava empurrando sua vontade através do corpo de Naruto, ele também sofreu a reação. Akuma percebeu que seus inimigos estavam mortos depois que ele atingiu Naruto com o Shangoku Satsu, e com o prédio caindo ao redor deles ele tomou isso como um enterro adequado. Naruto se manteve firme, e depois de se cobrir do hálito quente que Kyuubi expeliu, Naruto se aproximou novamente. Não era como se você pudesse se proteger daqui. Ele terminou no lugar da Kyuubi. A confusão sentimental no tom de Naruto era evidente e não tinha lugar. Ali com uma criatura de sua estatura no que diz respeito a Kyuubi, não importa agora. Eu não vou morrer. Mas posso garantir que meus ferimentos são muito mais severos que o seu. Esse ataque foi feito como se fosse para destruir minha espécie. Eu sou em essência um chakra com uma alma que desenvolveu toda uma estrutura física. Quando você vai melhorar? Ninguém nunca me danificou dentro do meu Jinchuriki até esse ponto antes, então eu não sei. Posso focar meu chakra em você para curar você ou a mim mesmo. Eu escolhi você porque se você morresse enquanto eu estava me curando, eu ainda teria morrido de qualquer maneira. Você ainda está em péssimo estado, se não percebeu. Naruto realmente esteve perto de morrer várias vezes depois de entrar em coma. Sem a Kyuubi ele não teria sobrevivido a Akuma. Sua alma foi danificada tão bem quanto a minha, tornando mais difícil para o seu corpo sustentar o desejo de curar. Como você aprende a atacar a alma de alguém, sem selo? Isso foi ridículo. E isso deixou Naruto tentando explicar exatamente o que a Kyuubi estava dizendo a ele. Por que um ser todo-poderoso não poderia aprender a simplificar as coisas para seu benefício? Então você não pode curar meu corpo normalmente porque minha alma tem um bulbu e você está curando-a também. Naruto tentou deduzir, e não é sua capacidade de cura completa porque você está curando seu corpo e seu corpo. Alma também. O que diabos aquele cara fez com eles? Isso era mesmo possível? Eu não sabia que as pessoas poderiam fazer isso. Eu não chamaria isso de Bubu exatamente, mas sim, seu imbecil, essa é basicamente a essência da situação. Até que sua alma esteja totalmente reparada, não posso curá-lo tão rapidamente quanto o normal, e até que você esteja totalmente curado, não consigo me concentrar em mim mesmo. A alma de Naruto estava quase completa. Para começar, foi por isso que ele acordou do coma. Sem mim, sua alma não teria se restaurado. Seja grato. Se a incrível capacidade de regeneração da Kyuubi não tivesse sido capaz de se estender a mais do que um sentido físico, então nada disso teria importância porque Naruto teria permanecido em coma. Obrigado. Naruto expressou, colocando as mãos nas barras para olhar para dentro. Não quero seu agradecimento. Quero silêncio para poder dormir e me concentrar na reparação do resto do seu corpo, do meu corpo e da minha alma. Agora vá embora. E lembre-se, você não se recuperará dos ferimentos como rapidamente até que eu esteja curado. Franzindo a testa.
Profundamente no escuro enquanto olhava para seu parceiro relutante abatido, Naruto bateu a cabeça fracamente contra as barras uma vez com um clangor. Não se preocupe em curar meu corpo. Estou acordado agora, então farei isso como todo mundo faz. Concentre-se em você mesmo, amigo. Isso é mais importante. Mais tarde. E com isso, Naruto desapareceu de sua mente deixando a Kyuubi sozinha. Será que aquela criança já se esqueceu que seu corpo havia sido assumido e usado como marionete pelo mesmo ser a quem acabará de se referir tão familiarmente? E nenhum indício de emoções negativas foi sentido nele quando ele disse isso. Se ele fosse realmente sincero com o que seus sentimentos transmitiam, ele não se importou com isso quando percebeu que a Kyuubi estava gravemente ferida. Idiota! Kyuubi balançou fracamente o rabo uma vez antes de fechar os olhos e continuar seu trabalho diligente para se restaurar e manter Naruto inteiro. Eu não sou seu amigo. O pirralho ficaria sozinho até que isso estivesse completo. Esperançosamente, ele começaria a perceber a descrição como a melhor parte do valor por um tempo. Não é provável. XXX, aquela noite, mundo real. Apartamento de Naruto, se você ficar fora disso por mais de um dia novamente, talvez eu tenha que bater em você. O primeiro coma em que você esteve foi extremamente irritante. Naruto abriu os olhos para se encontrar sentado no grande sofá de sua sala com cama inclinada sobre ele observando e o gatinho amarelo andando em seu peito como se ele fosse um objeto inanimado, onde todo mundo foi? Ele perguntou turvo. Sasuke nos expulsou de seu restaurante depois que você quebrou a mesa dele com seu corpo. Todos foram deixados em suas casas de limusine. Cão me explicou enquanto pegava o agente especial Jack Bauer do peito de Naruto para que ele pudesse se sentar no braço da cadeira. Todo mundo tinha coisas para fazer à tarde, então sou só eu aqui. Isso não é realmente uma coisa ruim, Khan. Naruto disse enquanto esfregava os olhos, fale comigo aqui. O que aconteceu desde que eu caí? A pequena senhorita Shadalo assassina provavelmente teria mantido a habilidade de observar uma situação taticamente. Ela manteve todas as outras coisas relacionadas ao combate, então por que não? Ela teria uma visão melhor da situação do que os outros amigos dele. O que aconteceu hoje, isso geralmente não acontece por aqui. A briga de rua geralmente era muito mais direta. Tinha um charme simplista e bárbaro. Eu não gosto de você, vou chutar sua bunda, e geralmente era isso. Mais bloqueios, grandes grupos de bandidos organizados? Não é normal. Geralmente os números nunca passavam de 15 atacando ao mesmo tempo. Karen bateu 5 vezes mais hoje. Isso acontece agora. Khan me disse, brincando com o gatinho enquanto se sentava ao lado de Naruto no sofá. Mad Gear são bastante agressivos. Eles de alguma forma neutralizaram a intervenção policial nas ruas e estão atacando lutadores notáveis na cidade. Ela não existia tempo suficiente para ser famosa por suas próprias habilidades, mas sabia de outras que já foram e já haviam sido derrotadas. Mas por que aqui? Porque havia um número anormal de combatentes qualificados na cidade de Aoura em comparação com qualquer outra cidade no Japão e era longe o suficiente de Tóquio para que os políticos não se importassem, pensando que era apenas mais violência de rua estúpida. A cidade era famosa por ser incorrigível nesse aspecto. Rolento e seu parceiro não eram idiotas. Eles poderiam ter tentado uma cidade mais ao norte para montar seu pequeno exército, mas queriam estar perto o suficiente de Tóquio para que pudessem se mover quando quisessem, mantendo-se longe das cidades maiores. Bem, esta era a cidade de Naruto. Na verdade não, mas se as coisas eram assim, cabia a ele proteger este lugar. Poderia não ter sido uma aldeia escondida a qual ele havia jurado lealdade, mas agora era sua casa, e havia algumas pessoas boas lá. Além disso, ele se lembrou do discurso de Rolento no Budokan Hall sobre querer dominar o país, e isso simplesmente não iria dar certo. Utopia sua bunda.
Com um suspiro, Naruto se levantou e olhou em volta em busca de seus sapatos e bolsas de equipamento. Acho que depende de nós se alguma coisa será feita sobre isso. Então, você não vai brigar com ninguém. Kame afirmou com um olhar penetrante na direção de Naruto. Quão bem você acha que se sairia do jeito que está agora? Carregar-me 5,5 metros. Colocou o estresse suficiente em você para fazer você desmaiar. Você estava lutando. Naruto defendeu-se fracamente em resposta. Não é tão ruim. Só não vou tentar mover nada pesado. Problema resolvido. Você está me chamando de pesado? Eu não sei. Quanto você pesa? Em vez de Kame bater nele por um comentário tão insensível, já que ele ainda estava ferido, o agente especial Jack Bauer pulou de seus braços e caiu no rosto de Naruto, onde o gatinho arranhou seu rosto até que Naruto o agarrou e o segurou à distância do braço. Obrigado você, agente Jack. Kame disse com um sorriso, estendendo as mãos para Naruto devolver o gato para ela. Não pergunte a uma garota sobre o peso dela. Ah, sim, é por isso que você é uma garota normal. Naruto disse, pensando em como ele iria declamar aquele maldito gato sem Kame saber. Olha, você não pode me obrigar a ficar. Esta é a minha casa. Eu entro e vou quando quero. Se eu quiser varrer as ruas, isso é o que vou fazer. Realmente. Kame levantou o pé descalço e cutucou Naruto na barriga com os dedos dos pés e observou os joelhos dele tremerem. Você vai fazer isso em uma noite? Boa sorte lutando contra qualquer pessoa de qualquer substância, pois o ferido andante. Você é apenas um grande hematoma agora. Segurando seu estômago enquanto se afastava do pé de Kame que ela baixou agora que seu ponto de vista havia sido comprovado, Naruto decidiu pegar seu cérebro para obter algumas informações. Quanto tempo leva para pessoas normais se curarem do que eu levantei? Levantando uma sobrancelha. Kame lançou um olhar estranho para Naruto. Ele realmente não entendeu o que tinha acontecido com ele. Nunca. Eles nunca curam. Pessoas normais não. Você deveria estar morto. Você estava morto. Todos pensaram que você iria morrer. De alguma forma, você se estabilizou com o tempo, mas você ficou em coma. E então você acordou hoje e quer ir, descanse Naruto. Ela insistiu. Dane-se. Isso. Ele aparentemente tinha acabado de dormir por um mês. Isso foi descanso suficiente. Ele nunca entendeu por que as pessoas que acabavam de acordar de coisas que as mantinham sob controle por muito tempo eram sempre orientadas a descansar. Não foi isso que eles acabaram de fazer? Se eu apenas ficar sentado e não encontrar uma maneira de superar essa lesão, então para que serei útil? Naruto perguntou, indo até a mesa da cozinha para pegar seu cinto de bolsa de suprimentos que ele enrolou na cintura. Kame, Mad Gear não é uma gangue normal. Eles querem algo grande, e seus líderes estão dispostos a tentar derrubar o Japão. Líderes. As forças armadas do Japão não os tinham no radar e não os teriam até que fosse demasiado tarde, e a polícia não era suficientemente grande para lidar com eles. Eu ainda não posso deixar você sair e se machucar ainda mais do que já está, Naruto. Kame argumentou em troca. Se ela fosse tão negligente, Sakura a mataria. Talvez ela pudesse amarrá-lo. Quão duro ele poderia lutar contra ela de qualquer maneira? Naruto acenou com os braços indignado. O que você é minha enfermeira oficial de liberdade condicional? Só vou treinar, eu prometo. Não vou lá hoje à noite para lutar com esses caras, isso é estúpido. Não sei nada sobre eles. Primeiro ele teve que escolher o cérebro de alguém que sabia quem eram as pessoas. Do Mad Gear, talvez Sasuke, já que ele deveria matar os líderes, então ele tinha que saber de algo. A primeira coisa foi a primeira. Ele teve que voltar à forma. Antes que ele pudesse sair, a voz de Kame o parou assim que ele colocou as sandálias e abriu a porta, só para eu saber. Ela começou a dizer antes de parar de maneira suspeita, já que ela não confiava que ele estava. Não vou fazer algo estúpido. Onde exatamente você vai treinar?
Fora da cidade. Naruto disse claramente, as montanhas. É um lugar bom e tranquilo. Ninguém vai lá. Será um bom lugar para ver o que tenho no tanque agora. As montanhas. Cão me disse, dando-lhe um olhar sem emoção que lhe dizia que era melhor ele parar de resistir ou ela o pararia ali mesmo. Sim, apenas as montanhas. Naruto respondeu defensivamente enquanto puxava o capuz de sua fantasia sobre a cabeça para evitar olhar nos olhos dela. Um grande sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para o céu. Noturno aberto, as montanhas, porque é onde fica a vila de Ibuki. Mais tarde. Antes que Kami pudesse alcançar a porta e detê-lo, sua colega de quarto já havia desocupado a porta e pulado corrimão no final do andar do complexo de apartamentos e chegado a um telhado adjacente. Kami correu até a grade no final e gritou atrás dele ao vê-lo pulando telhados ao longe. Naruto, pensei que você não soubesse onde Ibuki morava. Ninguém fez isso. Esse era o objetivo de sua vila ninja. Durante todo o tempo em que Naruto estava fugindo de Kami nos telhados, ele tinha um sorriso no rosto. Sim, ela teve meu clone vendado quando o levou para sua aldeia uma vez. Ele não pôde deixar de rir para si mesmo enquanto chegava ao local onde estava quando Ibuki vendou seus olhos e desviou em uma direção aparentemente aleatória. É uma coisa boa que meu clone contou seus passos e as voltas que eles deram. O caminho. E quando aquele clone se dissipou, ele estava do lado de fora de seu apartamento e o clone não fez absolutamente mais nada até então. Naquela noite, ele imediatamente correu para dentro depois que Ibuki saiu, anotou o número de passos e direções e os memorizou antes de se livrar do papel. A risada estridente do shinobi vestido de laranja ecoou no ar da noite enquanto ele planejava fazer uma visita à sua amiga Kunoichi em sua propriedade. Ele precisava de alguns conselhos de um colega que havia sido treinado desde a infância como shinobi em Akuma, e o que ele poderia fazer a respeito. Pensando bem, pelo que ele conseguia se lembrar, Akuma lutou muito como Ken e Ryu, com nuances diferentes em seu estilo, na forma como os dois diferiam um do outro. Cada ataque de Akuma tinha como objetivo mutilar e matar, ao contrário dos dois. E que tipo de cara como? Aquele apareceu para enfrentá-los e desapareceu tão rapidamente quanto chegou? Uma luta até a morte era realmente tudo o que ele queria deles? Que tipo de pessoa vivia assim? Apenas mais uma coisa sobre a qual ele teria que conversar quando chegasse ao local escondido dos ninjas que ele supunha. Estarei aí amanhã à tarde. Naruto disse para si mesmo enquanto formava o selo cruzado com os dedos indicador e médio em ambas as mãos, Taju Kaji Bunshi no Jutsu, Jutsu de clones de sombras múltiplas. Ele foi acompanhado por 50 cópias loiras pulando de prédio em prédio junto com ele. Juntos eles iriam ajudá-lo a triangular a posição da Vila Ninja. XXX, mais tarde naquela noite, ruas da cidade de Aora, UG. O cabelo espetado normalmente penteado para trás de um Kazama Daigo estava uma bagunça completa e frisada neste momento. Seu uniforme escolar azul, normalmente limpo, estava rasgado, desgastado e manchado com gotas de seu próprio sangue. Seu rosto estava coberto pelas marcas da surra brutal que ele e sua gangue estavam sofrendo enquanto ele tentava ao máximo se levantar mais uma vez. Ele não iria ficar no chão. O beco que a gangue da escola secundária de Gedo usava como ponto de encontro noturno era oficialmente uma zona de guerra, e a batalha estava praticamente encerrada. As dezenas de amigos e subordinados de Daigo estavam espalhados, quebrados e espancados em vários graus de severidade. Nenhum deles estava disposto a partir dos 67 membros de sua tripulação. Nenhum deles o trocou pelo Mad Gear. E eles lutaram contra os bastardos para mostrar-lhes onde poderiam colocar seu ultimato para se juntarem ou serem eliminados. Mas não foi suficiente. Foram apenas dois membros do Mad Gear. E apenas um havia feito a maior parte da luta. Mas ele era um monstro. Seu amigo Ed e sua luta suja com facas não fizeram nada além de irritar o inimigo, e a loira de cabelo apagado foi esmagada no chão.
Como um inseto. O maior e mais forte membro da gangue Zurugi-Gun, o aspirante ao sumo, ele foi completamente anão, dominado, teve a armadura em seu torso quebrada e foi jogado contra uma parede. O próprio Daigo lutou o máximo que pôde. Ele durou mais do que qualquer um deles, mas não foi o suficiente. Ele simplesmente não poderia machucar aquele monstro. E seus braços cederam enquanto ele tentava se levantar, seu rosto batendo na calçada. Seus bastardos! Um suspiro veio de uma mulher que caminhou na frente do caído Daigo e se inclinou na frente de sua cabeça. Ela tinha longos cabelos rosa, batom rosa e um chapéu de polícia azul na cabeça. Uma garota de aparência muito atraente, vestindo uma regata branca de corte médio que ficava bem alta no corpo, quase revelando a parte inferior dos seios. Além disso, ela usava um short jeans bem curto com uma corrente enrolada na cintura e um par de algemas no quadril para combinar com um par de sapatos vermelhos nos pés. Sabe, vocês, crianças, pensam que são imortais ou algo assim. A mulher disse, batendo na cabeça de Daigo com um chicote, teria sido muito mais fácil se você simplesmente tivesse se juntado. Você é forte e sua gangue é útil e leal. Isso não precisava acontecer. Daigo continuou a lutar, mas ao colocar as mãos no chão não conseguiu reunir forças para se levantar. Seu corpo estava desistindo dele, e essa era a única maneira de isso acontecer. Ele disse, com o corpo atormentado pela dor, e você cancelou seu monstro, isso é decepcionante. Eu não terminei com ele ainda. Um olhar seco estava gravado no rosto da mulher enquanto ela colocava o rosto entre as mãos e os cotovelos sobre os joelhos. Garoto, desista já do fantasma. Esta é sua última chance. Ela então recuou, pois desta vez parecia que o jovem gangster iria realmente se levantar e tentar se levantar. Você está falando sério? Ele estava falando sério, embora estivesse cambaleando no lugar. Ele estava com as mãos levantadas e pronto para continuar lutando. Se eu me deitasse agora, para você, eu nunca mais conseguiria olhar nos olhos daquele garoto estúpido do Uzumaki e me levar a sério como lutador. Toda a sua gangue se colocou em risco lutando contra aquele monstro até o fim. Ele seria amaldiçoado se deixasse decepcionar ao desistir. Seu funeral então. Ela deu a ele a chance. Não. Era ela quem iria terminar a batalha. Não havia necessidade dela lutar. A mulher fez um gesto atrás dela e da escuridão do beco surgiu uma figura imponente que tinha o dobro de sua altura e largura. Se você realmente quer tanto continuar lutando contra Hugo, tenho certeza que ele está bem com isso. Ela disse antes de caminhar ao redor do homem gigantesco que diminuía tanto ela quanto Daigo. Não demore muito com ele, Hugo, o ponto já foi dito. Apenas chute a bunda dele e acabe com isso. Entendi, veneno. Hugo era um homem gigantesco com uma regata rosa de pele de leopardo e jeans rosa, botas marrons, pulseiras com pontas nos pulsos e uma corrente grossa no quadril, na parte de trás da cintura até o outro quadril. Ele tinha cabelos pretos cacheados e bagunçados no topo de uma cabeça enorme e seus olhos estavam obscurecidos pela sombra. Você sabe que não pode me vencer. Ele disse a Daigo com uma voz grossa e profunda, você não é forte o suficiente. E Daigo disse. Enquanto estendia as mãos para os lados e acumulava Ki amarelo em suas mãos, bem, vamos ver se você gosta desse grande homem. De repente, o Ki se expandiu e cresceu em intensidade antes de Daigo empurrar ambas as mãos para Hugo e disparar um raio diretamente para ele. Kouki Koukai, Hard Spirit Cultivation Cluster. O ataque atingiu Hugo em cheio e a explosão resultante sacudiu-os prédios que compunham o beco, arrancando pedaços de tijolos e até quebrando algumas janelas nas próprias frentes das estruturas. Daigo ainda de pé respirou pesadamente e deixou as mãos caírem ao lado do corpo em exaustão. Aquele gigante estúpido idiota realmente o deixou disparar seu melhor ataque de Ki. Bem, agora o grande bastardo tinha um buraco novo na barriga. Boa viagem. Era hora de levar seu pessoal ao hospital e voltar para casa, para sua irmã Akira. Haag!
Monstro Lariat. Da fumaça que foi criada por causa do ataque de Daigo, Hugo de repente avançou e surpreendeu Daigo, que estava fraco demais para retaliar de qualquer forma, a um varal horrível e arrojado que o atingiu bem no pescoço e o fez voar como uma boneca de pano desossada para a parede oposta do beco que ele bateu com um tapa, quebrando a superfície. Ele caiu no chão e não se moveu novamente. Enquanto Hugo observava seu trabalho, Poison se aventurou fora do beco e pegou um telefone celular para relatar seu progresso. Sim, a gangue da escola secundária Gedo, seu líder era um idiota. Algumas dessas crianças voltarão a andar um dia. Não há como evitar que algumas dessas crianças tenham espírito demais para seu próprio bem. É por isso que gosto deste país, e, de qualquer forma, temos um novo emprego para você e Hugo. Expulse Uzumaki Naruto. E quebre-o por qualquer meio necessário. Quebre seu espírito, quebre seu corpo, quebre sua reputação, não nos importamos, apenas certifique-se de quebrar alguma coisa. Hugo? Por apenas uma criança? Não importava quão bom lutador fosse um pirralho de 16 anos. Enviar Hugo foi um exagero, sério? Perguntou Poison. Você sabe que Hugo gosta de lançar gangues como aquela que acabamos de superar, certo? Por quê? Não mandá-lo para algum lugar onde ele seria mais útil, como acabar com mais desses grupos de garotos punk que achavam que poderiam resistir. Ah, ou talvez aquele dojo Saikyo Ryu. Eles poderiam destruir aquela junta no chão. É por isso que estamos dizendo a ele para fazer isso. Ele não terá nenhum problema com isso quando conseguirmos que a luta realmente aconteça, e apenas olhar para Hugo seria suficiente para convencer as pessoas de que querem ficar do lado dele. Nós em vez de ficar contra nós. E, fazia bastante sentido para ela, ela adivinhou. Foi uma demonstração de força. Derrubar uma figura proeminente aos olhos do público. Bem, onde encontramos? Não sabemos. É por isso que dissemos para fumá-lo. Seja criativo. Quanto mais chamativo, melhor. Vamos tentar fazer disso um espetáculo. Quanto mais olhos, melhor. Flash é minha especialidade. Poison garantiu a seu chefe por telefone com um sorriso. Não se preocupe com nada. Faremos com que ele corra em nossa direção. E estaremos esperando. Ela disse quando a sombra de Hugo apareceu por cima de seu ombro saindo do beco, ou Hugo estará de qualquer maneira. Perfil do personagem: nome, Sodoma. Nacionalidade, Estados Unidos. Gênero, masculino. Idade, 30, 25 de abril. Altura, peso, 69335 lbs. Tipo sanguíneo, gosta de colecionar vários itens japoneses, geishas, sushi, comer pizza. Não gosta, perder uma luta. Hobbies, apresentações aquáticas, dirigir grandes caminhões. Rivais, Gai, Code e Honda, amigável. Estilo de luta, artes marciais autodidatas. Técnicas atuais, Jigoku Scrap, Butsumetsu, Buster, Daikyo Burning, Shira Raquete, e Agura Reverse. Hipertécnicas, Meido no Miyagi, Tenshuzatsu. Antecedentes, Sodom é um membro de alto escalão da gangue Mad Gear original que assumiu o controle dela junto com Rolento após sua queda anterior em desgraça nos Estados Unidos. Anteriormente invicto em lutas subterrâneas até a primeira queda de Mad Gear, Sodom é bastante poderoso devido ao uso de vários objetos, como suas espadas, e ao uso da Jute como sua arma preferida em combate. Sua velocidade com suas espadas é bastante impressionante por não ser um samurai formalmente treinado. Sodom tem muito respeito pela cultura japonesa e é obcecado pela maior parte dela, apesar de seu domínio da língua japonesa deixar muito a desejar. Na verdade, ele matou muitos inimigos japoneses depois que eles acharam graça em sua falta de habilidade de falar o idioma ou escrever corretamente com kanji. Nome, pois a nacionalidade, Estados Unidos. Gênero, feminino. Idade, 21, 17 de dezembro. Altura, peso, 5,814 lbs. Tipo sanguíneo,
NA gosta de seu gato de estimação, batatas fritas, cold. Não gosta, prisão, policiais, ser ignorado. Hobbies, acrobacia rivais, nenhum estilo de luta. Luta acrobática técnicas atuais, garra de gato, chicote de trovão, beijo venenoso, borda de elo. Hipertécnicas, tempestade de amor. Antecedentes, um membro notável do Mad Gear mesmo durante seu apogeu original, Poison passou a supervisionar os assuntos do gigante Hugo como seu treinador na gangue e seu empresário em sua carreira como lutador profissional. Ela é muito vaidosa e bastante extravagante, como fica evidente pela escolha do vestido, demonstrando pouca vergonha ou modéstia por suas ações ou aparência. Ela fica muito ofendida por ser ofuscada ou exibida e pode ser bastante cruel no caso de tal incidente. Apesar dessas falhas de personalidade, ela vê Hugo como um amigo e se preocupa com seu bem-estar, apesar de Hugo ser talvez o atleta profissional mais perigoso do mundo. Nome: Hugo Andor e nacionalidade: Alemanha. Gênero: masculino. Idade: 25, 19 de maio. Altura, peso: 8,0506 lbs. Tipo sanguíneo: NA gosta de Poison, Tag Team Wrestling. Não gosta, NA Hobbies. Halterofilismo rivais: nenhum. Estilo de luta: wrestling profissional. Técnicas atuais: Giant Palm Bomber, Monster Lariat, Shoulder Backbreaker, Ultra Throw, Monsalto Press, Meat Swasher. Hiper. Técnicas: Gigas Breaker, Megaton Press, Hammer Frenzy. Antecedentes: criado em uma fazenda como parte de uma família de homens fortes de circo, Hugo sonhava em ser um lutador famoso e veio para a América do Norte aos 20 anos para fazê-lo. Invicto devido ao seu tamanho e força desumanos que ele apenas cultivou ainda mais e parecia aumentar, Hugo era famoso por causar lesões que encerraram a carreira de seus oponentes, fazendo com que os promotores o considerassem um risco muito grande para assinar qualquer contrato. Hugo se juntou ao Mad Gear original com promessas de apoio financeiro em relação à sua carreira de wrestling, e até hoje continua a equilibrar o trabalho para eles e a promoção de sua carreira, esmagando qualquer um que esteja em seu caminho em qualquer frente. Embora não seja o mais brilhante, quando recebe ampla orientação, o poder absoluto de Hugo é suficiente para superar qualquer obstáculo, estabelecendo assim o papel de Poison como seu gerente. Pode ser um tanto brutal e sádico em combate por não conhecer bem sua própria força. Fim de capítulo. Até o próximo.